Salve, Nil, bom dia. Alô, Cássio, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, um sábado de sol aí, pelo que eu tô vendo. Super sol, Nilceia. Nilceia, como que Que eu tô legal. aparecendo aí pra você? Tô aparecendo Você bem? Ou minha câmera? está deitado. Opa, peraí, Coloca deixa assim, eu... tem que ser assim, É, no modo retrato, maravilha. ok? Pessoas estão entrando, Cássio. Leonardo Oliveira entrou, seja bem-vindo, Leonardo. Olá, Salve, Leonardo. Bom dia. bom dia. E é isso, nós estamos aqui nesse sábado ensolarado, reclusos em nossas casas, né? Mas protegidos, felizes e otimistas que tudo vai melhorar. Com certeza. E, E e a conectados, vida, né? isso, e a vida segue, né? Nossos projetos seguem, nosso trabalho segue nesse mundo virtual, né? Todos estamos conectados. E é isso, Cássio. É, eu tenho o prazer, né, de ter você aqui comigo nessa live, né? E como convidado. E eu gostaria, Cássio, que você falasse um pouco sobre você. Bom, o Cássio, ele vai falar hoje sobre o xamanismo. O Cássio trabalha com xamanismo e é Isso. um negócio super bacana, assim, que a gente vai iniciar um trabalho com o Eneagrama e xamanismo, que tem tudo a ver. E o Cássio vai falar sobre ele e a gente vai começar esse bate-papo aí, gostoso. Já entrou Júlia, Júlia Opa! Mulherada. Oi, Júlia. Então, Bom, muito bem, Nil. Meu nome é Cássio Campos, eu sou artista, sou ator já há quase 10 anos, profissionalmente trabalhando com teatro. E sou terapeuta holístico também, com algumas formações. Eu sou reikiano, eu tenho uma formação em terapia natural das ervas, onde eu desenvolvo todo um trabalho de cura através dessa medicina, né, popular, ancestral, tanto fitomedicinal quanto fitoenergética também. Trabalho com essas duas polaridades que o trabalho com erva nos permite. Sou focalizador de danças circulares, focalizador e pesquisador de danças antigas, danças ancestrais, feitas em roda, em círculo, e fundador da Casa de Artes Religare, né? Ou então Casa Holística de Artes Religare, que é um espaço holístico de arte que atualmente acontece na cidade de Cordeiro, onde a gente vive. E como ator, eu trabalho com uma companhia, a Companhia Arteira, uma companhia que já está em atividade há 12 anos. Tem um trabalho incrível de fomento à arte, à cultura, descentralização desses recursos. Então, é isso. Esse sou eu, né? Um artista. Eu gosto de falar que a minha profissão materna, a minha primeira profissão é o teatro, e eu honro muito isso. O teatro me ensina muito, é uma grande escola. Eu devo tudo o que eu sou hoje, tudo o que eu sei ao teatro, ao fazer teatro. É sem dúvida a minha grande escola, a minha grande universidade. que legal, mas é um multitalento, né? Vejo em você muitas potencialidades e talentos Não, assim mais variados e que acabam também conversando, né? A gente é, pega um pouco de tudo que a gente faz, da nossa bagagem, e coloca no nosso trabalho, né? exato. Isso acontece, né, comigo, né? Eu sou artista plástica, né? E tenho uma carreira acadêmica no mundo corporativo, com designer, com direção de arte e tudo mais. E eu Sim. trouxe tudo isso para a minha atividade também. Isso é muito legal, né? Pegar a sua Sim. bagagem de vida, a sua experiência e trazer para o seu trabalho. Isso faz com que a gente faça alguma coisa diferenciada e personalizada. Isso é muito legal, a gente valorizar. Não é deixar para trás e agora eu sou isso, é Não, de pegar maneira tudo que nenhuma.
né? Isso é Agregar. E legal. assim eu vejo o xamanismo também. Eu, quando me apresentei, eu não citei o xamanismo como uma das coisas que eu faço, porque assim como o teatro, o xamanismo ele também ocupa um lugar muito particular na minha vida. Porque o tempo Uhum. inteiro eu estou olhando para o mundo, vivendo o mundo xamanicamente, digamos Ó, assim. Não uhum. existe um botãozinho em que eu ligo. Agora eu sou o ator Cássio Campos. Agora eu sou pesquisador de xamanismo. Tudo é o tempo inteiro, né? O meu olhar para a vida é o olhar do artista, é o olhar do ator. Eu estou o tempo inteiro olhando para o mundo, investigando as pessoas, investigando os jeitos, os tipos, porque isso agrega no meu trabalho enquanto ator. E enquanto xamanista, eu também estou o tempo inteiro me relacionando com a natureza, com os fenômenos naturais, de maneira espontânea e sempre do ponto de vista do observador, né? Aquele que observa para aprender, para aplicar em si, para poder transbordar no outro, digamos assim, né? Então é um pouco que não dá para separar uma coisa da outra. É tudo o tempo Legal. inteiro, né? Tá junto ali. Exatamente. A Júlia está falando que está com saudade de ir ao teatro. Ah, Já todos nós, assistiu, né? Júlia. É, Entrou uma amiga então. muito querida minha também, a Maila. Tomara que a Ah, Maila mas esteja por aí. É uma ela atriz está. incrível, professora, É. é cantora também. Também conhece muito bem as práticas xamânicas. Uhum. Uma grande Oi, artista. Maia. Legal. Então, agora vamos conversar um pouco sobre o xamanismo, né? O que Sim. você pode falar, Cássio, sobre o xamanismo? O que é o xamanismo? Sobre xamanismo, né? É difícil a gente encontrar uma definição exata para o que é xamanismo, né? Em resumo, o xamanismo ele é um conjunto de práticas ancestrais, práticas de conexão e reequilíbrio Uhum. pessoal e conexão com a natureza, né? A partir do momento em que a gente entra em contato com esse estilo de vida que eu acabei de mencionar, dessa relação de observador íntima e profunda, dos pulsares da natureza, dos ritmos, dos ciclos da natureza, e a partir dessa observação procurar aplicar e sentir isso em si, você já está, digamos, praticando o xamanismo, né? Historicamente, o xamanismo surgiu quando o homem surgiu, quando o homem decidiu começar a sacralizar os fenômenos da natureza, o relâmpago, a chuva, enfim, a força das águas, quando ele começou a se relacionar sacramente, espiritualmente com esses fenômenos, surge o xamanismo. Né? Surge essa forma de cultuar uma força externa, uma força que está fora. Então a gente pode dizer que o xamanismo ele é um culto ancestral às forças da natureza e que todas as outras religiões surgiram a partir dessa sabedoria, a partir desse impulso que o homem primata teve em cultuar forças que estavam fora. E também a se relacionar, não só cultuar, como se relacionar. Né? Para os povos antigos, a relação com a natureza era uma relação de muita verdade, muita honestidade, porque eles sempre entenderam que eles dependiam do bom funcionamento desse bom relacionamento para a própria sobrevivência. Então plantava-se para se comer e para se plantar observava-se os ciclos da lua, as estações, porque tudo isso precisava ser levado em consideração para que o resultado final fosse um resultado de prosperidade, de boas colheitas. E como consequência, como gratidão, eles honravam essas benesses, essas bênçãos da terra, através de um ritual, através de um canto, através de. Enfim, através de manifestações espirituais, né? Sim. Particulares de cada povo. Expressão de gratidão, né? Que coisa linda, né? Exato. E aí surge. É claro que assim, se a gente fala
Hoje, quando a gente diz xamanismo, está muito mais ligado aos índios norte-americanos, a tribos norte-americanas, né, que quase já não existem mais, porque os Estados Unidos fez o favor de ceifar todas essas tribos e colonizar todo mundo. Um processo muito semelhante ao que tem acontecido aqui em nosso país. Já há alguns anos, agora mais do que nunca, a gente tem observado uma crescente do extermínio às terras indígenas, aos povos indígenas, à cultura indígena, o que é uma tristeza absurda, assim, enorme, porque nós Violência. somos, a gente faz parte dessa raiz. É muito importante que a gente beba dessa fonte, né, para que a gente se reconheça melhor como povo e também, enfim, agregue todos esses conhecimentos à nossa vida, né? Então, o xamanismo é basicamente isso, é um estilo de vida, é uma forma de se relacionar. Eu falo muito, Nilce, que o que eu pratico não é o xamanismo, é o xamanismo urbano, ou Ah, então a prática neo-xamânica. Porque para se praticar o xamanismo... Marcelo Linhares entrou. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Oi, Marcelo, Maila também comentou. É, Saudades, já falei com Maila. ele. Uhum. Mas fala do É, xamanismo urbano, tal. porque assim, eu acho que para se praticar o xamanismo, para se praticar, por exemplo, a pagelança, né, para se ser um xamã, um pajé, você precisa primeiro estar inserido em um contexto de mata, de floresta, né, Uhum. vivendo aquele contexto social, enfim, em contato com uma tribo, ser iniciado por um pajé, por um xamã, principalmente. E como a gente está na cidade, como a gente está no meio urbano, como a gente não está literalmente vivendo aquela cultura, a gente diz que é o neo-xamanismo ou então xamanismo urbano. A gente Uhum. recebe esse conhecimento dos povos da mata e cocria esses ensinamentos, né? Aplica o nosso próprio estilo de vida. É isso, eu gosto Isso. sempre de falar isso, né? Porque tem gente que pergunta, mas você é pajé? Não, de jeito nenhum. Precisa fazer a adaptação para o mundo atual, para a realidade urbana que a gente vive mesmo, né? É Exato. fazer a adaptação para esse contexto, né? E com relação É uma à sabedoria que me origem, fascina. sim. Com relação à origem, começou realmente com os índios lá nos Estados Unidos. Como é que foi? Começou a história do xamanismo. Como eu disse, começaram com os povos primordiais, né? Os povos que habitavam as cavernas, os povos primordiais foram quem deram o pontapé. A palavra xamanismo, ela vem do idioma da Sibéria. Não vou me recordar agora qual é a expressão exata, mas a palavra xamanismo, ela vem desse lugar, né? Essa característica. Mas o culto, a forma de se praticar, ela nasce com as culturas antigas, com o homem primordial, né? Com os primeiros homens, com a primeira consciência a habitar, a primeira consciência humana a habitar a Terra, ela já deu início ao xamanismo, né? A essa sabedoria, essa forma que hoje em dia, atualmente, a gente vê o xamanismo muito presente, né? E muitas correntes, muitas pessoas praticando, o xamanismo linkado a muitas práticas de autoconhecimento, porque é realmente uma prática de autoconhecimento. Hoje em dia, com tudo isso que a gente tem visto de física quântica e de todo esse pensamento quântico e científico, digamos assim, a gente pode olhar para o xamanismo como uma prática incrível, porque ela também é uma prática muito científica. As práticas xamânicas se encaixam completamente a esse conceito quântico. Por exemplo, o fato de você usar da medicina de uma erva para poder curar um mal, para poder curar uma doença, isso para mim já é um grande feito científico, né? Hoje em dia a gente sabe que os remédios são feitos de ervas, Sim. a partir de um experimento em laboratórios. Mas pensa, os povos antigos não tinham essa estrutura. E a partir de uma pesquisa, a partir de uma intuição, a partir dessa observação, identificavam que cada erva curava um mal.
Eu tenho aqui, eu até trouxe para nossa roda de hoje, mais tarde eu toco, antes da gente encerrar, o tambor xamânico. Existem já estudos de que a frequência vibratória emitida pelo tambor xamânico, ela altera as nossas ondas cerebrais de alfa para beta, que são as frequências do relaxamento e da expansão. Então, assim, existe muita ciência nessa medicina, né, popular. Eu gosto muito também de... Essas fundamentações científicas são muito boas para a gente, né? Elas respaldam muito o nosso trabalho. Isso é muito legal, né? Aqui, a Enia está perguntando, a Enia está assistindo com a Júlia, como foi que você descobriu o xamanismo? Como é isso, esse processo? Muito bem, adoro contar essa história. Eu vivi durante toda a minha infância em um sítio. A minha família, enfim, tem um sítio, uma cidade chamada Santa Rita da Floresta. E eu vivi durante muito tempo nesse sítio. E vivendo nesse sítio, eu, como criança e como observador, pude, durante muitos anos, observar a natureza, né? Os ciclos, as estações, e acompanhar o quanto isso afetava fora, né, no meio, na natureza propriamente dita, mas também afetava em nós. E sempre pesquisei culturas antigas, eu sempre gostei. Desde os meus 13 anos, que eu leio sobre tarô, que eu leio sobre xamanismo, mas isso uma curiosidade de menino, né? Muito mais tarde, já fazendo teatro, já pesquisando e fazendo formações holísticas, de terapias holísticas, eu tive contato com alguns xamãs. Eu tive contato com Léo Artesi, eu tive contato com uma grande amiga minha, Miruê, eu tive contato com pessoas, né, que trabalhavam. E o trabalho de dança circular foi um trabalho que me trouxe muito para esse lugar. Eu, quando fiz a minha formação em danças circulares sagradas, um desses módulos eram danças brasileiras. E dentro do módulo de danças brasileiras tinham danças indígenas brasileiras. E como desdobramento, algumas danças indígenas também dos índios norte-americanos. Então, daí vem, assim, além de, claro, pesquisar, eu atualmente participo de um espaço que consagra medicinas da floresta, um espaço neo-xamânico, e tem uma mestra muito querida que me guia nesse caminho de expansão e de conexão com essas medicinas. E é um caminho de estudo, principalmente um caminho de estudo. Além de todos esses mestres que eu já tive, de pessoas que trilharam um caminho anterior ao meu e que dividem comigo esses saberes, eu também procuro adquirir novos saberes através de livros, né? E pesquisas e práticas, vivências práticas. Acho que a vivência prática é muito importante. Isso aí. Então, Cássio, só lembrando, né, que eu já fiz muita dança circular com você falou em danças circulares aí, e nesse momento a gente não pode fazer, né, porque é algo presencial mesmo, é muito legal, foram experiências maravilhosas, as rodas que a gente fez de dança circular, né, era muito bom. Né? E falando em práticas, né, do xamanismo, você pode falar um pouco sobre jornada xamânica? Posso. As jornadas xamânicas, né? As jornadas xamânicas, elas são meditações, são processos meditativos guiados. A Enia está lembrando também aqui das danças circulares. A Enia também está lembrando das danças circulares. Que ela também se lembrou, assim que você começou a falar, porque tinha muitas danças indígenas, né? E aí, evocado, isso também despertou em você a vontade, né, de aprofundar mais no xamanismo, de resgatar talvez alguma coisa da infância, né, dos seus 13 anos, né? Sim. Então, as jornadas, elas são meditações guiadas. Elas são chamadas de jornada porque são guiadas pelo tambor, pelo som do tambor xamânico, que para os xamãs, para os índios norte-americanos, é muito curioso, eles chamam um tambor de cavalo,
ou então canoa. Porque é o que leva o xamã, é o que leva o participante, o jornante, a entrar em contato com mundos superiores, digamos assim. É o que faz o jornante entrar em contato com essa parte da mente subconsciente. É quando você acessa coisas que estão ali guardadas, que conscientemente, aqui agora conversando com você, eu não teria condição de acessar, mas através dos estímulos, dos toques, do tambor, da frequência vibratória desse instrumento, que, como eu já disse, alteram as nossas ondas cerebrais, nos colocando em um estado meditativo de expansão, de relaxamento, podendo fazer com que a gente passeie, né, jorne por esses mundos. E aí, claro, como é uma meditação guiada, cabe a quem está guiando essa meditação definir o destino dessa jornada. Eu sempre digo nas jornadas em que eu tenho oportunidade de focalizar que uma boa imagem que eu sempre trago é a imagem de um trem, né? A gente embarca juntos no mesmo trem, a gente vai para o mesmo lugar juntos e a gente vai voltar junto, mas a sensação da viagem é particular e intransferível. Embora a gente esteja no mesmo vagão juntos, a sua sensação, a sua conexão vai ser diferente da minha. Cada um tem um repertório, né? Cada pessoa tem um repertório diferente, cada um tem um né? repertório, cada um tem uma forma de sentir, se conectar àquela viagem, àquela jornada. E é isso, cada um tem uma vivência, né? Cada um tem o seu próprio depósito de informações, as suas vivências, lembranças, referências. É isso, é um processo muito intenso, muito profundo. Eu tenho relatos lindos de pessoas que participaram de jornadas comigo, e eu tenho relatos lindos de jornadas em que eu tive a oportunidade de participar enquanto participante mesmo, né? Sendo guiado por outra pessoa. É realmente um processo de muita cura. Você quando retorna, não é o mesmo que foi. É impossível você voltar de uma jornada xamânica igual. Você sempre volta diferente. É incrível. Eu participei de uma jornada xamânica com a Miruê, né? E foi muito legal, porque eu tive a confirmação ali do meu animal de poder. E foi muito legal, porque esse animal de poder, ele já estava muito presente. Então, eu vi ali, eu só confirmei, foi uma experiência maravilhosa, inesquecível mesmo. Aí eu queria que você falasse também, Cássio, sobre esses animais de poder. As pessoas ficam muito curiosas em saber como é que é isso, como é que ela pode descobrir qual é o seu animal de poder. Muito interessante, né? O animal de poder, ele é uma parte arquetípica, digamos assim, nossa, né? É uma força instintiva, selvagem, que existe em nosso inconsciente, existe em todos nós. Existem muitas lendas indígenas, né, xamânicas, que dizem que quando a gente nasce, a gente recebe um animal de poder de presente, que nos acompanha até um certo tempo, até uma certa idade. Depois esse animal se despede de nós e outro animal assume. Ele tem, a partir desse mito, a gente percebe que ele tem a mesma força de um anjo de guarda, por exemplo, né? Uhum. Então, os xamãs, eles acreditam que essa força animal, a força desse espírito, esse impulso instintivo, ele está em nós e ele se manifesta em nós a partir da nossa personalidade, a partir do nosso temperamento, a partir de um momento em específico em que a gente está vivendo. Acredita-se que nós temos uma força animal, uma força vibracional em que está em nós e faz parte do que a gente é o tempo inteiro, mas existem também forças que vêm e vão, né? Energias, vibrações que vêm e vão. Por exemplo,
A águia. Arquetipicamente, a águia ela está associada a pessoas que têm uma visão muito ampliada das coisas, grandes líderes, né? Então, se eu sou promovido na minha empresa, por exemplo, mas não tenho essa característica, mas tenho o desejo em assumir esse cargo, entrando em contato com essa força, entrando em contato com esse arquétipo e incorporando essa força em mim, o que a águia é, todas essas qualidades, você acaba conseguindo executar o seu trabalho com um pouco mais de confiança e segurança. O lobo, por exemplo, que tem uma outra característica bonita, eu amo falar sobre os lobos. O lobo, ele é um animal que vive em matilha. O lobo, ele tem uma parceira a vida inteira. Ele encontra uma parceira e fica com ela a vida inteira. E ele é, dentro da sua matilha, né, tem sempre um lobo que ele é o líder. É o professor, é aquele que sai, vai para o mundo para caçar, para buscar novas terras, mas sempre retorna para o seu clã, para a sua matilha, para partilhar aquele conhecimento. Então, arquetipicamente, a gente pode dizer que pessoas que estão à frente de grupos, professores, enfim, sacerdotes, arquetipicamente se afinam ao que o lobo é. E assim vai, né? É claro que é necessário um processo de jornada, um processo de autoconhecimento. Descobrir o seu animal de poder, essa força que te impulsiona instintivamente, é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. É muito interessante, é muito curioso. Cássio, e existe a possibilidade de fazer esse trabalho online? Eu nunca fiz. Eu vou dizer que assim, eu já vi muitos trabalhos assim na internet, jornadas gravadas, guiadas. Eu nunca vi. Eu leio o xamanismo como uma experiência muito orgânica, muito viva, é muito sensorial, sabe? Você participou de uma jornada com a Miruei, enfim, pessoas que participam com jornadas em que eu focalizo. É um processo muito orgânico e muito sentido, porque além do som do tambor e de outros instrumentos que são usados, existe uma série de aromas que são liberados através da defumação com ervas, através do cheiro que é exalado pelo tabaco, pelo fumo, que é usado durante o ritual. Isso tudo ajuda a pessoa a relaxar e a expandir a consciência. Então, eu, por exemplo, não me sinto pronto, preparado para focalizar uma jornada de animal de poder, por exemplo, pela internet. Até mesmo porque é uma prática que antes dela ir para o mental, ela passa pelo corpo. Existem uma série de estímulos corporais que são executados para que você saia daquela mente racional, consciente, quadrada, fechada, e vá para esse lugar de expansão. Então, online acontece, tem pessoas que conseguem. Acredito Mas eu assim não que estou pronto ainda. por meio da meditação, por meio de uma vivência induzida, se consiga fazer. Você está vendo aqui atrás o tapete do Enneagrama, né? Você já participou de vivências com esse tapete, você sentiu a energia. Então, com as pessoas que eu trabalho online, assim, 80% do meu trabalho é online, né? Eu sem utilizar o tapete mesmo nessa vivência física, através de vivências induzidas, assim, utilizando até, às vezes, uma hipnose ericksoniana, alguma coisa do gênero, a gente consegue fazer um trabalho muito efetivo. Interessante que houve um caso de um cliente, né, que pessoalmente ele não conseguiu, ele é muito racional, pessoalmente ele não conseguiu fazer essa vivência, encontrar o que era o objetivo no tapete, mas precisou de uma vivência assim, através da indução,
para que ele conseguisse. Sim, Então, há essa possibilidade de é verdade, né? possível, claro. É possível. Eu tenho tido muitas experiências com focalizações de meditações, Sim. de relaxamento e de ampliação da presença, Ah, aonde o tambor é o guia. À medida que eu toco o tambor e vou coordenando essa meditação, a pessoa consegue acessar um espaço de expansão. uhum. Mas meditações curtas, né? Porque um processo de jornada de busca do animal de poder acaba sendo um processo longo também. É um processo que dura mais ou menos 2 horas, assim. Uhum. Até que você recebe todos esses estímulos corporais e definitivamente jorna e retorna dessa jornada e recobra a sua consciência. É um processo que leva, em média, 2 horas, né? Um processo bem feito, digamos assim, né? Uhum. Então eu nunca, Sim. nunca me aventurei pela internet. A jornada xamânica de busca pelo animal de poder é específico. É claro que outras práticas, como eu disse, meditações, isso já tem acontecido, é possível, as pessoas sentem, é uma maravilha. É sim, verdade. Então, Cássio, acho que nós respondemos as perguntas das pessoas, né? Alguém tem E mais aí pergunta, será? alguém tem mais alguma pergunta? Entraram várias pessoas, outras. Cristiane entrou, a Flávia Eugeni, deixa eu ver, deixa eu passar aqui. Ingrid Brum entrou, minha amiga. Coach também. Emanuele entrou. Isso. Rose Nossa, que Vitorino gente querida. também. Sejam todos bem-vindos. Estamos bem felizes com a presença de vocês aqui, né? E, Cássio, agora vamos assim falar, né, sobre esse diálogo que existe entre o eneagrama e o xamanismo, essas coisas que ambos têm em comum. Eu com o Sim. eneagrama, você com o xamanismo. Eu e Cássio somos amigos, né? Somos parceiros. Então, a gente conversando, a gente viu que tinha muita liga entre isso. Né? E fazendo Total. pesquisas, eu percebi que mestres, né, do Eneagrama também fazem um trabalho voltado para o xamanismo, integrando essas duas ciências, vamos chamar assim. Então, assim, São nós nos sim. sentimos completamente legitimados, né, para fazer esse trabalho, para fazer essa proposta desse trabalho, que a gente acredita que vai ser muito legal. Nós estamos iniciando no dia 30 um trabalho voltado para o eneagrama e o xamanismo, né? E pelo que vocês Tá. viram a gente conversar, o Cássio expor aqui a questão dos animais de poder, da conexão com a natureza, tem todo um viés Conceito mesmo com o arquetípico, trabalho. né? Oi? O conceito arquetípico, tudo. Sim, o conceito arquetípico tem tudo a ver com o eneagrama também, que isso visa o autoconhecimento, o crescimento, são coisas inerentes aos dois. Então, eu gostaria que você, Cássio, falasse agora sobre esse trabalho que a gente vai realizar daqui a dias. Maravilha, eu vou falar sobre isso. Eu gostaria de falar uma coisa muito interessante sobre esse olhar, sobre esse viver xamanicamente. Hoje, por exemplo, a gente aqui no Hemisfério Sul, a gente celebra o solstício de inverno. Uhum. Definitivamente, a gente recebe o inverno. E, como eu falei no início da nossa conversa, as culturas antigas, elas sempre foram muito conectadas à natureza ao ponto de celebrar a chegada de cada estação. Imagina, nós somos forças quase que, eu não vou dizer inexpressivas, porque o poder da nossa mente é uma coisa fantástica. A física quântica está aí para revelar isso. Mas perto de todo esse movimento que a Terra faz, que o Sol, que a Lua, que os planetas fazem, a gente acaba sendo uma energia inexpressiva. Então é impossível não se impactar, inclusive fisicamente, com essas mudanças de estação. A estação que a gente está entrando agora, o inverno, por exemplo, é uma estação que propõe a renovação. A gente veio no outono, trabalhando arquetipicamente, digamos assim, o início de um recolhimento,
quando as folhas começam a cair, um processo de reflexão do que não se quer mais, né? E agora no inverno, a gente trabalha, a gente vivencia com mais intensidade esse processo de renovação, esse processo de transformação. Aparentemente a Terra está completamente morta, sem vida, né? Mas existe uma vida, uma pulsação muito grande, uma força de regeneração muito grande acontecendo no seu interior. As sementes estão sendo guardadas, toda essa folha que caiu sobre o solo está apodrecendo para virar adubo, para que toda essa energia floresça e exploda durante a primavera. Então, naturalmente, a gente sente a necessidade de ficar mais em casa, de ficar mais recolhido, agora mais do que nunca por uma imposição, né, do coronavírus. Então, são sentimentos que a gente pode trabalhar e observar durante esse período. Sobre o eneagrama, xamanismo e esse trabalho que a gente, com muito carinho, está levando para o mundo, né? Está colocando no mundo. É como você disse, o xamanismo e o eneagrama têm tudo a ver, são linguagens que conversam, são duas linguagens muito antigas, que vêm de uma fonte ancestral, né? Que busca o autoconhecimento. É bonito também, Nil, pensar que antes da gente levar esse conhecimento para o mundo, a gente precisa estudar e experienciar em nós. Então, poder dividir um pouco do que a gente recebeu a partir dessas técnicas com o outro que não tem o contato ainda, é realmente uma forma de cura e uma grande possibilidade. É como ler um livro, né? A gente pode ler o mesmo livro 10 vezes. A cada leitura sempre será uma nova leitura, né? Uma nova descoberta. A gente sempre vai descobrir um outro ponto de vista em relação àquilo que está sendo lido e renovar esse encantamento. Então eu me coloco assim, nesse trabalho, renovando votos com o xamanismo, aprendendo um pouco mais sobre eneagrama, e me renovando mesmo, total, dentro desse lugar da renovação. Eu me sinto assim. E desejo que as pessoas sintam assim. Esse processo de autoconhecimento e de crescimento é para o fim da vida. Até o fim da vida, essa jornada não termina. A gente se redescobre cada dia, a gente precisa estar aberto a essas transformações positivas a cada dia, né? Sempre, aprendizado constante, vivenciando sempre coisas diferentes, exercitando novos pontos de vista, por que não? Não é isso? Isso é muito legal, é uma coisa que a gente vai trazer nesse trabalho também, né? O autoconhecimento, a aplicação nas vidas de todos que participarem, nas nossas vidas também, porque a gente aprende enquanto a gente ensina, enquanto a gente transmite conhecimentos, enquanto a gente experiencia com outras pessoas, né? A gente está sempre nesse fluxo de troca, isso é muito legal. E é a proposta realmente desse trabalho. Além da gente poder também... Além da gente poder também experienciar vivências xamânicas, né? Conexões com tambor. A gente vai olhar para esses conceitos em que eu falei dessas estações e do quanto isso interfere em nossa vida, o quanto os impulsos naturais da Terra interferem em nós, no nosso psicológico, no nosso emocional, no nosso físico. E meditações, né? A gente sempre, a cada encontro, nós teremos um contato com o tambor xamânico, um contato, uma possibilidade de se olhar internamente, um mergulho interno. Ok. Cássio, a Enia escreveu um negócio aqui agora que eu vou ler, tá? Por favor, eu não estou conseguindo ler aqui. Eu vou ler aqui. Peraí. O estágio de dormência se faz muito necessário para preservar as sementes, mas, ao mesmo tempo, tem processos metabólicos ocorrendo neste momento e precisamos... Ah, meu pai, cadê? Sumiu. Precisamos ser um pouco sementes nesse momento. Foi o que a Enia escreveu. Total, Enia. Precisamos mesmo. Precisamos totalmente. É o momento mesmo de
de deixar que toda essa química que você trouxe, né, em relação à semente aconteça em nós. Agora mais do que nunca. Agora é necessário. Ficar em casa é uma necessidade. E um ato de muito amor e honestidade, né? Consigo e com o outro. Isso aí. Tem mais alguma coisa, Cássio, que você queira trazer para nós? Eu gostaria, antes da gente encerrar, gostaria de poder proporcionar para as pessoas que estão aí na live um rápido contato com o tambor xamânico. O tambor, né, como eu disse, para os xamãs é conhecido como cavalo, ou então a canoa é o que possibilita o xamã a viajar pelos mundos. E eles trazem uma sabedoria muito bonita também. O tambor é feito de pele de animal e de madeira. Então aqui eles honram primeiro o espírito do animal que cedeu a sua pele para que esse instrumento fosse feito, e o povo em pé, que são as árvores, que cederam as suas madeiras, né, a sua madeira, para que ele pudesse ser construído. Além dele ser uma forma circular, percebe? Então ele invoca também essa ideia de eternidade, de renovação, de início, meio e final, dentro desse símbolo. O círculo ele é uma forma antiga, ancestral, e que nos ensina muito sobre essa ideia de que a vida ela é sempre continuada, né? A gente vive um eterno nascer, crescer e morrer, e renascer, crescer, nascer, morrer. É cíclico, né? Isso acontece na natureza o tempo inteiro. Uma outra característica do tambor, o que eles chamam também, e eles trabalham muito, é a roda da medicina. Através de cada ponto cardial, através de cada posição, norte, sul, leste, oeste, existe uma força cuidando daquele polo hemisferial, daquela força, que também interfere em nossa vida. E o tambor é uma forma de despertar essas energias. Isso tudo a gente vai ver de maneira mais aprofundada em nosso workshop. Eu só achei importante fazer essa introdução. E agora, eu convido as pessoas que estão participando dessa live e também as pessoas que terão a oportunidade de assistir em um outro momento, a por um minuto, a fecharem os olhos e a se colocarem em uma posição confortável. Sentada em uma cadeira, ou no sofá, ou aonde está. Colocando as plantas dos pés bem fixadas no chão. Sentindo essa conexão com a terra. Percebendo essa oposição de força que existe entre o céu e a terra. Percebendo seus pés no chão e a sua cabeça conectada ao alto. E com os olhos fechados e com a sua audição ampliada, simplesmente ouvir o som do tambor. Esse som que também é o som do seu coração, que também é o som do coração da terra. E simplesmente se permitir ouvir.
Joia. Cássio, então, foi maravilhoso estar aqui conversando com você, com nossos convidados, né, interagindo conosco. Foi muito bom. E sigamos. Sigamos, então, mais uma vez, fazendo esse merchan, a partir do dia 30, eu e Nilceia estaremos iniciando um trabalho de workshop, onde a gente vai falar sobre enneagrama e xamanismo, uma vivência prática, onde a gente vai, além de se autoconhecer, poder também formar essa tribo, né, essa comunidade. Serão 8 encontros, quase 2 meses de contato diário com as pessoas que se inscreverem. E eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito lindo. Vai ser um trabalho de muita cura e de muita conexão. Muito profundo, isso aí. Então tá. Gratidão, Obrigada, Nil. Cássio. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Um lindo sábado para todos. Estamos juntos mesmo nessa. Ok? Beijos para todos. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau. Arro. Tchau.